Romanos, capítulo 5. Do verso 5, mais uma vez, nós lemos ele na semana passada, mas ele vai fazer parte novamente do nosso interesse nessa noite. Dos versos 5 até o verso 11, eu peço que você acompanhe a leitura da palavra com atenção e com esperança nesse momento. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém poderia morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, nos abençoe pela sua palavra, pelo seu evangelho. Pai querido, nós te exaltamos e nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de te cultuar. Muito obrigado por te cultuar com a nossa família da fé. Muito obrigado por estarmos diante da tua palavra que é tão preciosa para nós. E pedimos mais uma graça nesse instante. Ilumina o nosso entendimento. Desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a ouvir a tua voz por meio da pregação. Que o Santo Espírito nos desperte para essas verdades, nos transforme, nos fortaleça, nos console e salve quem ainda não tem a salvação em Cristo. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Segurança da salvação. Esse é um dos temas mais preciosos da teologia. Ele fala em algo que vai além do ser salvo. Ele fala sobre perceber essa salvação. E assim ter o coração inundado de segurança, de alegria e de gratidão. Esse é um assunto que é maravilhoso e benéfico, mas que causa alguma controvérsia no meio da cristandade. Há de pronto uma grande ruptura entre duas tradições nesse assunto, assim como em outros. Os católicos romanos, por exemplo, eles entendem que a segurança da salvação seria uma presunção. E se ela acontecer em alguma situação, é somente no caso de mártires, de coisa bem específica. Mas eles não entendem que comumente o cristão pode desfrutar disso. E as razões são lógicas, tá certo? Partindo de outros pressupostos teológicos que eles têm. Por exemplo, se a salvação ela é meritória, se de alguma forma as minhas obras participam do processo de salvação, ter ou alegar segurança ou certeza é presunçoso. Como é que eu posso dar esse diagnóstico a respeito de mim mesmo? No entanto, a reforma protestante, com muita clareza e ênfase, ela veio defender a ideia de que os crentes podem sim ter certeza de salvação. Não por causa do seu desempenho, não por causa de alguma postura orgulhosa ou envaidecida, mas sim porque a salvação ela não depende de nós, ela depende de Cristo. E uma vez que nós olhamos para Cristo e nós contemplamos a sua obra, nós podemos sim crer, depositar confiança e sim gozar de certeza de salvação. É interessante que no texto que nós lemos nessa noite, nós temos essa certeza e essa segurança como um benefício ainda da salvação. É isso que nós estamos tratando aqui há alguns domingos já. Vimos, por exemplo, no início do texto, que benefícios bem imediatos da salvação são a paz com Deus, o acesso e a esperança da glória.
Vimos que essa esperança da glória nos fortalece ao ponto de poder nos alegrar nas próprias tribulações. Esse foi o tema do sermão passado. E hoje ainda, em sede de perceber os benefícios, nós chegamos nesse último benefício, que é a segurança da fé. De modo que, à semelhança daquilo que foi defendido na reforma, nós hoje proclamamos mais uma vez que todo cristão tem alguma medida dessa segurança, ainda que existam graus diferentes do seu usufruto. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, como um documento que vai cristalizar a nossa teologia, ela tem um tópico que fala sobre a fé e outro tópico que fala sobre a segurança da salvação. E nisso já nos ensina que são coisas distintas. A fé é a raiz, a segurança é o fruto. Minimamente, todo aquele que crê em Cristo, ele tem essa convicção, mas existem momentos, estágios diferentes na nossa caminhada. Thomas Watson, argumentando de forma ilustrativa e prática sobre isso, disse: quando nós temos pouca segurança, nós andamos, cumprimos os nossos deveres. Quando nós temos muita segurança dessa fé, nós corremos e nós avançamos com ousadia. Outro puritano disse assim: a fé que salva é como Pedro, que está se afogando no mar e grita: Senhor, me ajuda. É aquela fé que deposita sua esperança na salvação do Senhor no meio da sua grande angústia. Mas a fé que goza de segurança e plena segurança de salvação, esse é um termo que os puritanos gostavam de usar, é Pedro diante do sinédrio, proclamando com coragem que só existe um nome pelo qual importa ser salvo: o nome do Senhor Jesus. Aquele que há poucos dias havia sido rejeitado, crucificado, morto por aqueles homens. Olha a segurança como produz coragem e ousadia. Eu digo isso nessa noite com o seguinte interesse: que você entenda que em alguma medida o crente precisa desfrutar disso, mas que você entenda que a partir de textos como esse, o Senhor pode aumentar a nossa segurança, pode aumentar a nossa fé, pode nos deixar mais firmes nessa verdade preciosa. Esse é um benefício da salvação que nós devemos nos apropriar dele. Agora, é claro, entendendo que assim como toda obra graciosa, ela vem do próprio Deus triuno. Por isso que não é presunçoso falar em segurança da salvação. Se foi Deus que deu, se foi o Deus triuno que nos proporciona isso, nós devemos simplesmente assentir com humildade. Agostinho disse assim: está certo da nossa salvação não é autossuficiência arrogante, é nossa fé. Não é orgulho, é devoção. Não é presunção, é a promessa de Deus. No texto dessa noite, nós veremos as bases para essa segurança. E eu quero destacar que essas bases são trinitárias. O Espírito, o Pai e o Filho labutam a favor da segurança da fé no nosso coração. Isso é boa nova. É mais uma boa nova para o nosso coração. Nós veremos, portanto, que o Deus triuno, Ele aplica a segurança da fé no nosso coração, por meio da operação do Espírito, verso 5, por meio da confiança no amor do Pai, versos 6 a 8, e por fim, por meio da obra contínua de Jesus Cristo, 9 a 11, e nós encerraremos essa reflexão dessa noite. Consideremos então a primeira verdade, que o Deus triuno, Ele opera segurança da salvação no nosso coração por meio da operação do Espírito Santo. Somente o verso 5, peço sua ajuda nessa leitura, todos juntos, a uma só voz, agora. Ora, a obra da segurança é o terreno por excelência do Espírito. Porque pense só, na divisão das obras da Trindade, o Pai é aquele que projeta
o caminho da salvação e que o superintendente, ele é o superintendente dessa obra. Ele governa tudo para que todas as coisas cooperem para a nossa salvação. O Filho, por essência, ele é o executor. Ele é aquele que, no pacto da salvação, executa ela em nosso favor por meio da sua cruz, da sua vida, da sua morte, da sua expiação. O Espírito Santo, nesse equilíbrio de forças, nessa divisão de tarefas, ele é o aplicador da obra da salvação. Ele é aquele que vem até nós e aplica os méritos de Cristo na nossa alma. Ele é aquele que nos dá a fé, ele é aquele que produz o arrependimento. Assim sendo, na seara da aplicação subjetiva da salvação, o Espírito é aquele que age por excelência. Mas a boa nova, nessa noite que eu quero trazer para a sua alma, é que não somente Ele traz Cristo para nós, mas Ele também nos confirma em Cristo. Não somente o Espírito Santo é aquele que nos garante o acesso ao céu, por meio da sua instrumentalidade, da sua obra, mas Ele também traz o céu para a nossa alma. Veja como Deus é gracioso, como Deus é bondoso e como tem uma obra linda sendo descrita aqui. Esse texto, ele usa expressões bem fortes, por isso que eu mencionei ele semana passada, para concluir o argumento anterior, mas eu preciso trazê-lo à tona mais uma vez, para que a gente perceba com força, ou quão forte é aquilo que está sendo dito. Há uma tônica aqui que vem amarrando o argumento do apóstolo: esperança. O último benefício da salvação mencionado no verso 2 é a esperança da glória. É aquela certeza que um dia nós estaremos com o Senhor e desfrutaremos de forma muito especial dele e de tudo que ele tem para nós. Esperança da glória, benefício da salvação. Essa esperança, ela nos capacita a enfrentar as tribulações. Vimos isso semana passada. E como é que se faz isso? Nós perseveramos, nós somos aprovados e no final do processo a gente recebe o quê? Esperança de novo. É uma esperança crescente, que nos deixa firmes e que nos permite viver a vida cristã e perseverar até o fim. O verso 5, apropriando-se de toda essa ideia, ele vai dizer: essa esperança é uma esperança que não confunde. É importante isso ser mencionado, irmãos, porque existem esperanças que confundem, né? Não quero tocar na ferida, mas muitos hoje tinham a esperança que o nosso 13 tivesse o acesso à Série C. 13 confunde, mas a gente quer ser vergonha e continua acreditando, né? Existem esperanças que confundem. Quem nunca, por exemplo, projetou todas as suas expectativas numa promoção, numa transferência, e de repente vê o outro ser colocado nessa posição? Quem de repente não colocou esperança em alguém, num relacionamento, apostou suas fichas e depois teve que lidar com a decepção e a frustração? De algum modo, a nossa vida consiste em grande parte em depositar esperanças aqui e acolá. Temos lá nossos lucros, nossos prejuízos, mas sempre parece haver riscos, né? Com a palavra de Deus, com a promessa de Deus e com a obra de Deus não é assim não, irmãos. Essa esperança aqui, ela não confunde, ela é uma firme convicção, porque ela está amparada no próprio ser de Deus, no seu caráter e nas suas promessas. E como se não bastasse esse aspecto objetivo e externo, de ler na Bíblia o que Deus diz, de perceber as promessas que Ele diz, ainda há um apoio interno na nossa alma. Isso é fantástico. Deus não somente envia Jesus Cristo, Deus não somente envia a sua palavra, Deus não somente nos munde com promessas maravilhosas e encantadoras, Deus nos dá tudo isso, mas correria o risco da gente sozinho, por nossa incapacidade, por nossa fraqueza e fragilidade, munido com tantas ferramentas, tem momento que a gente não consegue erguer a mão e pegar em nenhuma delas. Você já passou por isso? A palavra está ali, mas você não consegue estender o seu braço. Você lê o texto, mas você não consegue sentir segurança e confiança. Deus é tão bom que Ele provê externamente tudo que a gente precisa, mas Ele também provê interiormente. Essa esperança não confunde, verso 5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
termos fortes aqui. E é interessante que esse derramado, ele assume um contorno ainda mais impressionante, quando se percebe que essa é a mesma palavra usada em Atos 2, o derramamento do Espírito. Pense só um pouco nessa conexão comigo agora, tá certo? Na nova aliança, depois da obra de Cristo e da sua ascensão, ele promete que o Espírito vai ser derramado. Não é que o Espírito não atuasse no Antigo Testamento antes e fosse totalmente estranho ao povo de Deus. Mas é porque agora, depois que Cristo consuma a sua obra, a igreja vai o receber numa medida jamais vista. O Espírito Santo é derramado de forma profusa, intensa e profunda na vida da igreja. Essa é a nossa realidade hoje. Derramamento. Faça a conexão. O Espírito que é derramado de forma tão profusa, agora dentro do nosso coração, ele derrama o amor de Deus. Não com conta-gotas, mas ele promove uma inundação de amor no nosso coração. Olha essa verdade, como ela é impressionante. Há uma pessoa da Trindade, há o próprio Deus, habitando dentro de mim e dentro de você, que nos faz crer, que nos faz ter confiança, que fortalece a nossa esperança. Olha a obra de Deus como é completa na nossa vida e na nossa alma. Há uma pergunta aqui possível de como isso acontece. E existe uma certa divergência, controvérsia e incompreensão de como isso acontece. A nossa confissão de fé, eu vou mencioná-la mais uma vez e eu vou projetar inclusive um artigo aqui, só para mostrar como tem uma teologia muito rica por trás desse assunto. Ela vai dizer que existem pelo menos 3 meios pelos quais a nossa alma é fortalecida na segurança da salvação. Está aqui já? Capítulo 18, artigo 2º da nossa confissão de fé, diz assim. Assim. Olha aí, ó. Esta certeza, ele está falando da segurança da fé, não é uma mera persuasão conjectural e provável, ou seja, não é só um raciocínio humano, fundada numa falsa esperança, a esperança que confunde, mas é uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. Primeira coisa, eu vejo as promessas da salvação e me apego a elas. Esse é o primeiro meio que Deus usa para que a gente tenha segurança de salvação. Segundo, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas. Isso é o que os nossos irmãos do passado chamavam de silogismo da fé. Como é que seria isso? Por exemplo, 1 João tem uma série de testes espirituais. Vai dizer assim: se eu amo ao meu irmão, então eu amo a Cristo e tenho a sua salvação. O silogismo essa é a premissa maior. Aquele que ama seu irmão, ama a Cristo e tem a salvação. A premissa menor: eu amo meu irmão, eu amo o povo de Deus, eu amo estar em comunhão com Deus, portanto, eu tenho essa salvação. É você lidar com as evidências da palavra e perceber esses sinais da graça no seu coração e dizer: a graça está operando em mim, então eu pertenço ao Senhor. Veja, promessas objetivas, uma análise subjetiva no coração e, por fim, está só no finalzinho aqui, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. No testemunho desse Espírito que é o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Aqui vem a terceira hipótese, que ela é um tanto quanto misteriosa, mas ela está descrita várias vezes na Escritura. Alguém já disse assim, que confiar nas promessas de Deus é obra do Espírito. Analisar o nosso coração é o Espírito que faz isso conosco também. Mas ainda existe essa comunicação direta. Porque uma coisa é cogitar com o Espírito, é testemunhar junto com o Espírito. Outra coisa é quando o Espírito testemunha ao meu coração. Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 4, todos eles falam do Espírito testificando. E aqui nós temos uma teologia muito interessante. Porque alguns vão dizer que esse processo ele é racional, o Espírito vai trazendo essas verdades ao nosso coração, a gente vai fazendo os raciocínios, a gente vai crendo nessa palavra, mas outros,
como por exemplo Samuel Rutherford, Thomas Goldwyn e outros tantos puritanos do passado, eles diziam que essa comunicação, ela é uma experiência profundamente mística e arrebatadora. É uma experiência com o amor de Deus. Quando muitas vezes, por exemplo, nós não conseguimos raciocinar direito. Quando as nossas faculdades não estão tão calibradas assim, nós estamos num momento de grande angústia. Ou então num momento de busca intensa, você está buscando muita palavra, você está se enchendo do Evangelho. E de repente o Senhor dá uma graça ao seu coração de receber uma confirmação muito forte do amor de Deus. É quase tangível. Thomas Goodwin falava que era um ósculo na alma do cristão. É uma experiência que muitos narraram. Muitos falam sobre ela com palavras muito fortes: luz imediata, alegria inefável, transcendência, glória. Mas o que eu quero extrair para você e para mim nessa noite, porque inclusive essa foi a decisão da Assembleia do Westminster, não entrar muito nesse assunto, é entender que há uma operação do Espírito Santo na nossa alma para nos trazer segurança, que muitas vezes ela será por meio da persuasão das promessas de Deus, da nossa condição espiritual. Mas é possível que em outros momentos seja uma alegria indizível que invada a nossa alma. Seja um fortalecimento na graça, uma convicção forte. Seja um abraço do céu. Alguém já disse que tal experiência de confirmação é Deus trazendo o céu para a nossa alma. A pergunta é: como é que nós podemos participar? Como é que nós podemos usufruir dessa segurança? Como é que nós podemos crescer nisso? Em se tratando de uma obra de Deus por meio do seu Espírito, a única recomendação e resposta para isso é: encha-se do Espírito. O busque em oração e na sua palavra. Faça meio dos usos de graça e diligentemente peça ao Senhor que confirme no seu coração a graça da eleição, o amor da redenção, o pacto e a aliança, o seu pertencimento e o usufruto, que ele seja vívido na sua vida. Assim, irmãos, uma obra espiritual que é enraizar o nosso coração na salvação e nos fazer perceber ela com muita intensidade, com muita graça e com muita glória. Eu creio que nós podemos nos apropriar de textos assim que falam sobre um derramamento de amor no coração e usar ele até como intercessão. Você conhece pessoas que estão fraquejando na fé? Você conhece pessoas que estão passando por tribulações e provas, que estão sendo exigidos demais na sua força? Ore hoje por elas. Pai querido, que o teu Santo Espírito derrame amor. E veja só que interessante, não é nem a convicção que nós amamos a Deus, é a convicção que Ele nos ama. Porque tem dias que a gente está tão fraco. Tem dias que a única coisa que a gente precisa ouvir é: eu amo você, eu lhe escolhi para a salvação, eu tenho um propósito de graça na sua vida. Isso não é alterável. Você não será jamais rejeitado. Eu estarei com você até o fim. Essa aflição não vai te engolir. A provação não vai fazer você sucumbir. Eu amo você, você me pertence. Nós temos uma aliança perpétua. Até o fim eu estarei contigo. De forma muito interessante, essa segurança, mesmo que você entenda que ela vem de forma bem experiencial na sua alma, ela sempre está baseada na obra de Cristo. É a segunda coisa que nós veremos aqui, certo? O amor de Deus sendo comprovado por meio de Jesus. É o segundo mecanismo aqui que traz segurança de salvação para nós. Versos 6 a 8. Eu peço a ajuda da igreja com essa leitura. Porque Cristo... Um
dos grandes impeditivos para que a gente usufrua de segurança da salvação é uma teologia errada a respeito de quem é Deus. Faça um teste. Se você acha que Deus é um Senhor severo, impaciente, implacável, que lhe aceita, porque Jesus lhe escolheu, morreu por você, mas que talvez Ele tolere somente a sua presença e a sua inconstância, como é que a gente pode descansar estando com essa visão enraizada na nossa mente? E às vezes, por mais que você esteja na caminhada cristã, numa igreja bíblica, que prega uma visão diferente, talvez esse conceito persista na sua mente ainda, vezes sem fim. Por isso que no processo de segurança da salvação, nós devemos ser lembrados de quem é o nosso Deus. É interessante que o texto ele fala da obra de Cristo, mas perceba que o verso 8 diz que o contexto aqui é Deus provando que nos ama por meio de Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. Nós precisamos lembrar desse amor para que o nosso coração seja tranquilizado. A aprovação do céu, o sorriso de Deus, é uma das graças mais desejáveis. Muitos cristãos, quando tinham a convicção desse sorriso, eles suportavam a reprovação do mundo todo. Mas quando nós temos uma apropriação insuficiente disso, certamente ficamos inseguros. Certamente a gente se arrasta, a gente não consegue correr. Agora veja como é o argumento desenvolvido aqui pelo apóstolo. Como é que eu posso saber do amor de Deus? Como é que Deus prova o seu amor por mim? Ele vai a Cristo, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Entenda o que está sendo construído aqui. Nós ainda éramos fracos. Qual é o sentido dessa fraqueza? Quer dizer que agora somos fortes? Quer dizer que agora, se fosse necessário, nós daríamos conta? O que está sendo destacado aqui é a nossa impotência. Nós éramos fracos em que sentido? Nós não poderíamos nos salvar. Quando nós éramos impotentes, quando nós éramos insuficientes, na nossa fraqueza, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Lembre da cena de Pedro. Mais uma vez eu evoco essa ilustração à sua mente. Ele com os braços erguidos afundando no mar. Essa é a ideia, fraco. A gente só conseguia submergir. Ao seu tempo, na hora devida, na hora exata, no limite, Ele veio ao teu encontro, Ele veio ao nosso encontro. Ele morreu para a nossa salvação. Olha o destaque do verso 6 ainda. Ele morreu por ímpios. Essa é uma frase, ou uma palavra, um termo que nós não costumamos usar para descrever a nós mesmos. Ela é tão ofensiva, né? Nós podemos dizer, não, nós éramos pecadores, nós somos pecadores, nós cometíamos transgressões. Agora dizer que nós éramos ímpios, chega pesa falar isso. Mas a Escritura não maneira, ela usa esse termo, nós éramos ímpios, nós éramos inimigos. Nós estávamos numa condição de total miséria, incapacidade e rebelião. Essa é a condição do homem sem Deus. Eu não quero ofender você que está aqui nessa noite, que nos visita, mas até para que você receba uma boa nova de salvação, para que você tenha a sua vida transformada, para que você tenha certeza do amor de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que sem Cristo você é ímpio. Eu sei que esse termo é ofensivo, e eu não digo isso com prazer carnal para você, nem com presunção, nem como se eu fosse superior. Essa também era a minha história, essa também era a minha condição. Em Cristo nós temos uma nova identidade, mas sem Cristo, esse é o veredito de Deus. Ímpios. Cristo morreu quando éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí vem a argumentação de Paulo, né? Dificilmente alguém morreria por um justo. Veja que ele ainda deixa a possibilidade, né? Fazer um sacrifício em favor de outro, que uma pessoa que é justa, é difícil. É interessante que nós temos relatos disso na história. Pessoas que se sacrificam por ideais, por causas justas e nobres. Heróis, né? Guerreiros, soldados. Mas mesmo assim o texto vai dizer, é difícil que alguém morra por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Os tons aqui parecem ser até irônicos. Se animar a morrer é muito complicado, né? Mas olha
o culminar do argumento. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido, Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, nós o afrontávamos. Ele não precisava ter feito isso. Você pode lidar com esse texto da seguinte forma: porque o foco é o Pai, se é o Filho que se entregou. Eu me lembro de uma das interações que nós tivemos ontem, lá no nosso discipulado de casais. Uma irmã comentando sobre algumas situações que passou pelo seu filho. E ela trouxe um insight genial. Ela disse assim: quando a gente enfrenta certas situações com os nossos filhos, a gente entende um pouco mais do amor de Deus. Porque quando a gente vê o nosso filho sofrendo, passando por uma dificuldade, a gente quer morrer. A gente quer se entregar para que ele não sofra. Imagine Deus, que Ele entregou o seu Filho voluntariamente em nosso favor, quando nós éramos inimigos dele. Imagine o propósito de salvação nesse relato final da obra de Cristo. O Pai, Ele vai introduzindo o seu Filho nas cenas finais do seu martírio. E as pessoas que Ele objetivava salvar através daquele sacrifício, na melhor das hipóteses, fugiam e se acovardavam. Cristo ficou sozinho. Na pior das hipóteses, teve pessoas que foram alcançadas depois por Cristo, que cuspiram na sua face, que atentaram contra Ele. E no meio disso tudo você tem um Pai que escolhe entregar o seu Filho para nos salvar, sendo nós ainda ímpios, pecadores, fracos e inimigos. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: que prova maior de amor você queria do que essa? É diante de um texto assim que a gente precisa se calar e se constranger. Por vezes a gente tenta chantagear Deus. Senhor, eu quero tanto. Senhor, eu preciso tanto. Se tu me amas, dá. Se tu me amas, faz. Se tu me amas, tira. Se tu me amas. Olha para a cruz. Olha para o Filho. Olha para Cristo. Ali está a maior prova do amor de Deus que poderia haver. Meu querido irmão, nunca duvide que há um sorriso do céu para você, porque houve lágrimas no rosto do Filho. Nunca duvide que há a aprovação de Deus para a sua vida, porque um dia, enquanto ela não havia, você era rejeitado, Ele é que providenciou a reconciliação. Nunca duvide que há perdão, porque esse perdão custou Jesus Cristo, e Ele foi dado, Ele foi pago, Ele foi entregue por nós. Não duvide, essas são as promessas da salvação, essa é a realidade da salvação. É isso que o Espírito Santo aplica no nosso coração, nos dá certeza, nos dá convicção, nos faz descansar. O Pai me ama. Tantas coisas nessa vida são incertas, tantas coisas aqui são trêmulas, tantas coisas são instáveis, mas uma coisa não é: o amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Que o Espírito inunde o seu coração com essa cruz, com esse evangelho, e que você saia daqui firmado nessa verdade. Ao mesmo tempo, eu preciso lhe alertar nessa noite: se você ainda se encontra fora de Cristo, eu não tenho como te dizer que Deus te ama. Às vezes a igreja, no afã de atrair pessoas para a salvação, né, ela acaba falando mais do que deveria. Então imagine aqueles atos de evangelismo, a gente sai abraçando as pessoas: Deus te ama. Eu não sei. Eu sei que quem Ele ama, Ele salva. Eu sei que quem Ele ama é alvo da obra de Jesus em seu favor. Sabe como eu posso saber que Deus te ama? Se visivelmente a gente perceber alguém que está sendo tocado por essa palavra, quebrantado pela salvação, que se curva a Jesus, que entrega a sua vida, a gente olha e vê: Deus morreu em Cristo por ele. Deus o ama. Fora de Cristo,
fora do Evangelho, fora da salvação, não há nenhuma evidência do amor divino. E se não há evidência do amor divino, que vida triste e miserável você tem. Você pode conquistar o amor de muitas pessoas nessa terra, mas no final do dia, ou no final da vida, você vai perceber que só existe um amor que importava: o amor de Deus. Arrependa-se, creia, receba esse Cristo, e com toda a alegria do mundo nós poderemos dizer: está aí a prova do amor de Deus. Tenha firmeza e segurança na fé. A segurança da fé, portanto, irmãos, é uma obra trinitária. A operação do Espírito derrama amor no nosso coração. O Pai comprova o seu amor por meio do seu Filho. E eu quero terminar nessa noite falando sobre Ele, sobre o Filho de novo. Qual é a sua participação nessa obra? É a sua obra contínua. Percebamos isso. Não somente algo que Ele fez, mas algo que Ele faz hoje, aqui e agora. Versos 9 a 11, e nós iremos concluir. Leia comigo, por favor. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos daí. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que acontece aqui no final do texto é que ele vai avançando no seu argumento. E ele vai culminar na alegria da glória mais uma vez. Mas antes disso, ele vai trazer para nós uma questão muito importante e interessante. A obra de Cristo, por mais que nós tantas vezes a percebamos ali de forma muito focal na cruz do Calvário, ela não é somente aquilo. Ela não terminou ali. Nosso Senhor continua a trabalhar e por isso nós podemos perseverar. Há quem diga, por exemplo, que o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, deveria ser compreendido como a perseverança do santo. Ele persevera em nosso favor. E eu quero que você perceba uma razão nisso aqui nesse texto. Primeira coisa, ele vai amarrar, ele vai concluir o argumento. Se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós quando éramos pecadores, aí veja o argumento. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é o argumento? Se Deus nos amou, foi favorável a nós, nos reconciliou quando estávamos em pecado, quando estávamos em rebelião, quando éramos ímpios e seus inimigos, agora que a gente foi justificado pelo sangue de Jesus, como é que ele não vai nos salvar da ira? Argumento poderosíssimo. Se Deus te declarou justo em Jesus, ele não vai mudar o veredito, tá certo? Ele não é esse tipo de juiz. Ele vai honrar a obra de Cristo em seu favor. Justo tu serás até o fim por causa de Jesus. Ele vai nos salvar da ira. Agora veja. De certa forma, esse texto nos coloca na seguinte perspectiva. Há algo que Cristo fez no passado por nós, a justificação. E é uma garantia que no futuro ela ainda varará. Mas e no tempo presente? Será que Jesus está tão somente no céu nos aguardando e esperando que dê tudo certo? Olha que interessante, o verso 10 vai colocar ele de forma ativa, participando ainda hoje dessa obra de perseverança. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, o argumento, a morte de Cristo, ela foi proveitosa e ela nos trouxe reconciliação. Muito mais, olha o princípio lógico, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. O princípio é a morte de Cristo nos beneficiou profundamente. E a vida de Cristo, hoje, ainda, aqui e agora, nos beneficia muito mais e nos beneficiará até o fim. Pegue esse texto e o leia junto de Hebreus capítulo 7. O nosso Senhor Jesus vive a interceder por nós. Ele não está de braços cruzados, Ele está
inteiramente envolvido com a obra de salvação, ainda hoje, a nossa permanência, a nossa perseverança, Ele está intercedendo por nossas vidas, aqui e agora. Você só chegou nessa igreja porque Cristo estava intercedendo por você. Você só está aqui ouvindo a pregação do Evangelho porque Ele está intercedendo por você agora. O seu Senhor, o seu Salvador, ativamente participa dessa obra. Como não ter segurança? Ele não vai falhar. É por isso que o verso 11 termina dizendo, e não apenas isto, mais uma vez Paulo diz isso: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha como Paulo termina falando: Senhor, eu sei que há bênçãos prometidas, eu sei que é uma salvação que vai ser consumada no final, mas eu já te glorifico agora porque eu tenho Cristo. Que privilégio, que graça, que dádiva. Nosso Senhor Jesus e a sua intercessão. Esse é o último motivo de segurança de salvação. Eu me lembro, nesse momento com você, de uma passagem em que nós podemos contemplar essa intercessão na prática, antes dele ser assunto aos céus. Lucas capítulo 22. Nós temos ali Pedro nos seus rompantes de ousadia, né? E de repente o Senhor Jesus fala algo muito sério. Vai lá comigo, por favor, Lucas capítulo 22. Esse texto merece ser lido para que nós concluamos o nosso sermão. Lucas 22. No contexto da última ceia. O Senhor Jesus, a certa altura, no verso 31, olha para Simão Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que você faria se você recebesse uma notícia dessa? Diácono Ítalo, Satanás está querendo te peneirar, mas Jesus está intercedendo por você. Quando te converter, fortalece. Como assim se converter? É a ideia, irmãos, que a conversão é um processo e existem momentos que Deus trabalha intensamente e nos traz mais para Ele do que antes. É assim que nós devemos interpretar esse texto. Mas veja como Pedro responde, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. De fato, Pedro tinha uma grande segurança de salvação aqui. Agora perceba, era uma segurança centrada nele. E essa segurança, sim, ela é enganosa, falha, instável, é presunção carnal. Olha o que Jesus responde: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. De fato, nessa noite, se cumpre essa palavra ainda. Jesus sai com seus discípulos, vai para um Getsêmane. Chegando ali, o Pedro vigilante dorme. Várias vezes. Depois, quando Jesus é capturado, ele tira a espada e corta a orelha de um soldado. Falta compreensão a ele do que está acontecendo. Mas é claro que o momento mais triste da história de Pedro está nos versos 54 a 62. Ele nega Jesus 3 vezes. E olha como termina essa narrativa no verso 61. Verso 60, veja a última negativa, Pedro até intenso. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que tu dizes. Ele estava negando que conhecia o Senhor. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, verso 61. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Olha o que a Bíblia diz aí no verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essas lágrimas aqui são as lágrimas de quem está decepcionado consigo mesmo. De quem percebe que não tinha tanta força assim. De quem percebe que naufragou, caiu e falhou.
Mas a pergunta que pode surgir na nossa mente: Deus não disse que o diabo ia peneirar, mas Deus ia sustentar? É porque para que Pedro fosse sustentado, Cristo precisava ir para a cruz. Era uma obra que ainda estava por se realizar. E quando Pedro falha, Cristo não falha. E quando Cristo vai para a cruz, não é por causa de Pedro, mas é por amor a Pedro. O nosso Senhor Jesus estava ali para resgatar o seu discípulo também, estava ali por amor a ele, era a prova que Deus o ama, é Cristo na cruz. É por isso que depois que ressuscita, Jesus vai até Pedro, Pedro pescando, tentou evitar aquele momento. Jesus chama ele para perto e faz: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes, ele repete: tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus de fato sabia. Ele termina dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Lembre, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Cristo não desistiu de Pedro. Inclusive quando Pedro caiu, ele continua cuidando dele. E eu quero que você entenda que o mesmo Cristo que fez isso por Pedro, faz isso por você. Mesmo quando você cai e você falha. Mesmo quando você fracassa e chora amargamente. Mesmo quando você percebe a sua fraqueza e a corrupção remanescente. Ele vem ao seu encontro. Ele vai mais uma vez até você. Ele te restaura. Agora, o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós. E Ele não vai parar até o dia que nós estejamos com Ele. Ele vai abrir um sorriso. Ele vai abrir os braços. Nós estaremos seguros com Ele para sempre. E nós já estamos seguros hoje. Ainda que nem sempre a gente perceba isso. Mas que o Espírito derrame o amor de Deus no teu coração. Que o amor do Pai seja comprovado por meio da entrega de Jesus. E que o Jesus intercessor, o Jesus Salvador, opere em intercessão, para que você se mantenha firme e para que você se levante quando você cair. Confiamos e temos segurança por causa do Deus triuno. Ele é a nossa esperança.